Amado Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, nós te amamos, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, nessa manhã nós queremos ouvir a Sua voz. Senhor, nessa manhã nós queremos Te encontrar. Sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor não é aquele que nos condena, mas é aquele que sempre está intercedendo por nós, querendo nos salvar. Ficamos alegres com isso. Senhor, nós queremos aprender a Te seguir. Abençoa-nos nessa manhã. Oramos em Seu nome. Amém. Nós, na semana passada, vimos no Evangelho de João, capítulo 8, aquela passagem sobre a mulher adúltera, que tinha sido levada para a presença do Senhor. Eles queriam apedrejá-la, queriam matá-la, e nós vimos, qual foi a atitude do Senhor. Algumas frases que realmente causam impacto, frases do Senhor. Por exemplo, em João 8, versículo 7, diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Essa afirmação do Senhor é uma afirmação que toca a todos nós, porque todos nós sabemos que nós temos pecado. Nós facilmente olhamos o pecado dos outros e queremos condenar. E esquecemos que nós também temos pecado, mas nós não queremos que ninguém nos condene. E vimos que depois que o Senhor fez essa pergunta, eles um a um foram se retirando, a começar pelos mais velhos. E aí no final, o Senhor perguntou para aquela mulher, só havia restado o Senhor e aquela mulher, se perguntou, a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Daí no versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós podemos ver que a atitude do Senhor foi a atitude de perdão. Quer dizer, eu não vou te condenar, mas eu peço uma coisa: não peques mais. Isso mostra o quê? Que ela precisava ter uma experiência de arrependimento e um desejo de não pecar. E aí, nós sabemos que quando o Senhor disse: nem eu tampouco te condeno, não é que o Senhor simplesmente desconsidera o pecado. Nós sabemos que essa afirmação do Senhor teve um preço. Eu não te condeno, mas o que está implícito aí? Eu vou sofrer a condenação no seu lugar. Tá certo? Todas as vezes no ministério do Senhor Jesus nessa terra, quando Ele disse: estão perdoados os teus pecados, foi baseado na obra da redenção que Ele iria cumprir. Cada perdão teve um preço, e esse preço o Senhor pagou. Não é? Isso é maravilhoso. E em João 8,12 diz, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Louvado seja o Senhor. O Senhor mostra algo muito importante. Eu sou a luz do mundo. Ele, sendo a luz, Ele nos ilumina. Ele expõe e mostra a nossa condição. Foi o que nós vimos ali, o que aconteceu nessa porção de João 8. Estavam ali as pessoas querendo condenar aquela mulher. Eles não estavam vendo os seus próprios pecados, mas por uma palavra do Senhor, eles foram iluminados.
E a palavra diz que eles, movidos pela sua consciência, acusados pela própria consciência, eles foram se retirando. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles foram iluminados. Olha a importância de nós sermos iluminados. Amados irmãos, amadas irmãs, qual é a nossa condição hoje? Talvez nós nos consideremos uma pessoa muito boa. Não, eu não tenho muito problema, eu sou muito bom. Mas temos que ir diante do Senhor e pedir: Senhor, vem me iluminar. Mostra a minha verdadeira condição. Você sabe, então o Senhor, Ele vem como a luz do mundo para mostrar a nossa condição, para nos iluminar. Mas não fica aí. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui tem uma afirmação muito prática, afirmação prática. Quem me segue não andará nas trevas. E aqui, então, nós temos que ver uma coisa que, se eu ando nas trevas, esse é um sinal de que eu não estou seguindo o Senhor. Estou vivendo por mim mesmo. Porque se eu sigo o Senhor, eu não ando nas trevas. Porque Ele é a luz do mundo. Ele me ilumina, mas Ele não é somente a luz do mundo. Ele nos ilumina, mostra a nossa condição, nós vamos seguindo o Senhor e Ele vai operando em nós, nos transformando. Aqui ele diz: pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós temos a luz do mundo, o Senhor como a luz do mundo que nos ilumina, que expõe a nossa condição, e temos o Senhor como a luz da vida, como aquele que nos capacita a segui-lo, como aquele que nos transforma, como aquele que nos faz crescer. A luz tem uma função inicial que é iluminação, correto? Mas preste atenção, para nós, essa luz, que nós temos da lâmpada e tal, é para nós vermos. Mas para as plantas, a luz do sol é a luz da vida, correto? Claro que para nós também, mas principalmente para as plantas. Olha a importância do sol, não é? Então, essa é a luz da vida. Agora, o Senhor disse assim: vai e não peques mais. Daí ele faz essa afirmação de que ele é a luz do mundo e a luz da vida. Vamos penetrar um pouco mais nesse ponto, porque essa é uma necessidade que temos. Porque vivemos hoje num mundo extremamente iníquo, num mundo extremamente pecaminoso, e isso interfere demais na nossa vida espiritual. E o nosso encargo, essa vez, ao ver o Evangelho de João, a nossa comunhão é a fim de trazer a experiência prática do Senhor para as nossas vidas, para que haja mudança em nosso ser, para que haja transformação e salvação todos os dias. E aí, como que nós vamos penetrar nessa porção? Nós vamos então para um outro escrito de João, que é a primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Aqui nós podemos ver que existe uma mensagem do Senhor para nós. É essa mensagem que vem da parte dele. E João diz: nós ouvimos e nós anunciamos. Correto? Que Deus é luz e não há nele
treva nenhuma. Você sabe, a primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos iniciais, tem 3 pontos importantes nesses versículos iniciais, e eu gostaria somente de mencionar, eu não vou desenvolver, tá? 1 João capítulo 1, versículos 1 até 4. Vamos ver. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, nessa porção dos versículos 1 até versículos 4, nós temos 3 coisas aqui. Primeiro, vida. A vida divina. Segundo, comunhão. Comunhão com o Pai e comunhão uns com os outros. E terceiro, alegria. Vida, comunhão com Deus e com os irmãos. E alegria. É isso aí que nós temos. Não é bom? É isso que ele quer transmitir. Nós não vamos desenvolver. Estou somente mencionando. E aí, no versículo 5, ele diz que Deus é luz. Você sabe que nos escritos de João, a ênfase não é tanto no que Cristo fez, mas no que Cristo é. Não é tanto no que Deus faz, mas no que Deus é. E isso é importante para nós. Nós conhecemos quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. E há 3 afirmações importantes. Amados irmãos, eu quero que vocês se lembrem desses pontos. Primeiro, dessa questão, 1 João, né? Vida, comunhão com Deus e com os irmãos e alegria. Agora, nos escritos de João, nós temos 3 afirmações do que Deus é. Vamos ver. Nessa porção de 1 João 1,5, nos é dito que Deus é luz, correto? Nós já lemos. Agora, em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E 1 João 4,16, que diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aleluia! Deus é amor. Deus é luz, Deus é amor. Isso é muito importante nós sabermos. Sabemos de uma maneira viva e real. Porque se eu vou contactar Deus, eu contacto a luz. Se eu contacto a Deus, eu contacto o amor. Tá correto? E terceira afirmação do que Deus é. João 4:24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, você sabe, essas 3 afirmações mostram a natureza de Deus. Deus é espírito, mostrando a natureza da pessoa de Deus. Deus é amor, mostrando a natureza da essência de Deus. E Deus é luz, mostrando a natureza da expressão de Deus. Então, ligado à pessoa de Deus, a essência de Deus e a expressão de Deus.
O Espírito ligado à pessoa de Deus. Amor, à essência de Deus. E luz, à expressão de Deus. E nós precisamos ver que tanto Deus como amor e Deus como luz estão relacionados a Deus como vida, né? Porque é ligado à questão da vida de Deus. Em Deus nós temos amor e em Deus nós temos luz, certo? Porque Deus é amor e Deus é luz. E é claro que como que nós tocamos essa realidade? Pelo nosso espírito, porque Deus é espírito. Então, irmãos, veja como é importante nós sabermos que temos um espírito e é importante que usemos o nosso espírito para nos relacionarmos com Deus. Porque espírito toca espírito. E aí nós vamos tocar no amor e nós vamos tocar na luz. Sabemos que no Evangelho de João, o Senhor veio como graça e verdade. Não é isso? No Evangelho de João, capítulo 1, vamos aqui ler com os irmãos essa porção, versículo 14, 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então o Senhor veio, trouxe graça e verdade para nos levar a Deus. E quando nós somos levados a Deus, nós tocamos no amor e na luz. Está vendo? Então, nós sabemos, do lado de Deus é amor, e quando o amor se expressa, isso é graça. Deus é luz, e quando a luz se expressa, isso é a verdade. Isso é muito importante, que o Senhor veio e para o quê? Para fazer, não somente para nos salvar, mas para fazer de nós filhos de Deus. Porque é possível salvar alguém sem torná-lo filho, né? O Senhor poderia simplesmente nos salvar do inferno e nós continuarmos sendo o que nós éramos. Mas o que é maravilhoso é que Ele não somente nos salvou, mas Ele nos tornou seus filhos, né? Isso está em Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Nós nascemos de Deus. E porque nós nascemos de Deus, agora nós podemos chamar Deus de Pai. Não é maravilhoso? Nós podemos chamar Deus de Pai. Amém. Agora, olha só. Então, voltando para 1 João, capítulo 1, voltando para o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é uma afirmação. Deus é luz e não tem trevas. Tá? Agora, vamos no versículo 6, que é importante. Diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, João aqui, ele é muito prático. E diz assim, eu me importo é com a realidade. Eu não me importo com o que você está falando. Eu quero a realidade. Daí ele diz assim, se dissermos
que mantemos comunhão com Ele, com Deus. Eu sei que, se eu perguntar para os irmãos, quem tem comunhão com Deus? Todo mundo vai levantar a mão, não é? Mas João diz assim, todo mundo levantou a mão. Diz assim, mas tem alguém andando nas trevas? Você diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas. Você não anda guiado pela luz. O que é andar nas trevas? É viver no ambiente de trevas. É ser guiado pelas trevas. Nós somos guiados pela luz ou somos guiados pelas trevas? Se eu digo que eu mantenho comunhão com Deus e eu ando nas trevas, João diz, se dissermos isso, mentimos e não praticamos a verdade. Eu digo que eu tenho comunhão com Deus e eu estou falando algo que na realidade eu não tenho. Eu não estou tendo comunhão com Deus. Eu quero, irmãos, que os irmãos toquem na profundidade desse versículo. Aqui não está tocando na questão da salvação, porque já fomos salvos. Aqui está tocando na questão da comunhão. Você é filho de seu pai? Você tem comunhão com seu pai, fisicamente falando, né? Pai na carne. O fato de você ter um pai, ele sempre vai ser seu pai, certo? Mas você conversa com seu pai? Isso é outra questão. Você pode até estar, você é o filho do seu pai, mas você pode estar brigado com seu pai. João aqui, ele não está falando da salvação. Salvação já está resolvido. Ele está preocupado com a comunhão. Isso é muito importante. Se nós mantemos ou não comunhão com Ele. Qual que é o estilo de vida que nós temos? É o estilo de vida nosso, é o estilo daqueles que andam de dia ou daqueles que andam na noite. 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Olha só, Paulo está falando para os Tessalonicenses. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Isso quer dizer o quê? Se eu ando nas trevas, no dia da volta do Senhor, eu vou ser pego de surpresa. Porque não estarei andando adequadamente. Não estou sendo vigilante. E Paulo diz, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, qual o padrão de vida que nós temos? É o padrão de vida da noite, das trevas, ou o padrão de vida do dia, da luz? Você sabe uma boa maneira de descobrir isso? Você conhece alguns amigos seus que têm um viver do padrão da noite? E você também conhece aqueles que têm um padrão do viver do dia? Quando você vai estar em contato, quando você se relaciona com esses que estão no padrão da noite, ele considera você companheiro? Se ele considera você companheiro, é um sinal de que você está no padrão das trevas. Porque é o companheiro da noite, é o companheiro das trevas. Quem são os seus companheiros? São aqueles do dia ou da noite? Entende? Essa é a preocupação de João. Nós já recebemos a vida de Deus, mas a questão é, nós estamos tendo comunhão com Deus? João tem uma preocupação, que nós vivamos uma vida de mentira.
Por isso que ele diz, se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. E eu quero de novo ressaltar, a questão aqui é comunhão, não é salvação, tá? E ainda mais, ele diz assim, que não praticamos a verdade. Aqui se refere à verdade de Deus, não a minha verdade ou a sua verdade, a verdade de Deus. O que nós praticamos? É a verdade de Deus ou a nossa própria verdade? E o versículo 7 é muito importante. Diz assim, se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui, ele diz assim, se nós andamos na luz, existe uma maneira, existe uma expressão, existe um sinal que prova que nós andamos na luz. Que é o quê? Se andarmos na luz, como Ele está na luz. Certo? Como o Senhor está na luz, porque Ele é a luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quer dizer, nós temos comunhão com os irmãos. E por que nós temos comunhão com os irmãos? É porque nós temos comunhão com Deus. Nós temos que fazer vínculo com aqueles primeiros versículos de 1 João. Porque ali, naqueles primeiros versículos de 1 João, João diz, né? Quero que vocês mantenham comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai. Está vendo? Então, toda vez que se refere em comunhão com o Pai, também é ligado com a comunhão com os irmãos. Toda vez que tem comunhão com os irmãos, está vinculado à comunhão com o Pai. Por quê? É a comunhão com o Pai que possibilita a comunhão com os irmãos. Não é? Se eu não tiver comunhão com Deus, eu consigo ter comunhão com os irmãos? Não, o negócio não bate. E ainda mais. E ele fala, se porém andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, porque eu vivo na luz, eu sou iluminado, eu constantemente trato com o meu pecado, usando do sangue de Jesus. Não é que eu não peque. Quando eu peco, surge um problema na comunhão com Deus. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Eu tenho que tratar com o pecado. Eu tenho que aplicar o sangue. Correto? Então observe uma coisa. Se eu ando na luz, como Ele está na luz, eu tenho comunhão com os irmãos, eu tenho comunhão com Deus e eu tenho sensibilidade quanto ao pecado. O grande perigo que nós corremos é que no mundo que vivemos hoje, nós somos anestesiados pelo mundo e perdemos a sensibilidade pelo pecado. Ontem eu estava conversando ainda com duas senhoras, convidadas a Sonali, lá na reunião de irmãs. Nós estávamos falando sobre exatamente a inversão de valores, né? Hoje os valores estão todos trocados. E as pessoas já não sentem mais. Acham que tudo é normal. Que o pecado é uma coisa normal. Não tem sentimento de repúdio. Não rechaça o pecado, mas acha até bom.
O apóstolo João, aqui, ele está se preocupando com o nosso viver. Assim como o Senhor, para com aquela mulher adúltera, vá, não peques mais. Daí ele diz, eu sou a luz do mundo, você tem que me seguir. Tem que andar na luz. E olha só, se eu não tenho comunhão, se eu e um irmão, nós temos um viver, nós não temos, por exemplo, eu e o Nélio, se eu e o Nélio nós não temos comunhão, e não conseguimos ter comunhão, um de nós dois está com problema, ou nós dois estamos com problema. Na comunhão com Deus. Porque se tivermos comunhão com Deus, certamente haverá comunhão. Não é verdade? João é prático. Se eu ando na luz, eu vejo, eu trato com o problema. Então, a Bíblia nos mostra de uma maneira muito clara. Olha aqui, ó. Aqui ele diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, é no presente. Significa o quê? Isso quer dizer que eu aplico no meu dia a dia o sangue de Jesus. Não quer dizer que toda vez que eu vou aplicar sangue de Jesus, Jesus vai ter que morrer de novo. Não, ele morreu uma vez por todas. Olha só, Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Tá? Daí, Hebreus 9:13-14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso mostra que quando nós cometemos um pecado, a nossa consciência nos acusa. A nossa consciência é o alerta, é o alarme que diz, você pecou, você sente isso. Eu pequei. Há um desconforto no seu interior porque você pecou. E esse é um momento de você aplicar o sangue. Em que sentido? Senhor, perdoa-me. Eu errei. E aí, o que acontece? Aquele sangue que foi derramado tem eficácia eterna. Tá certo? Eficácia eterna. Não era como aquele sangue de animais que toda hora tinha que ser derramado. Tem uma eficácia eterna. Louvado seja Deus. Amado irmão, amada irmã, você tem que crer no poder do sangue, tá? Nós temos que ir de uma maneira séria diante de Deus, confessar, perdoa-me, Senhor. Não é? Porque a consciência acusou. A consciência está ali para mostrar a nossa verdadeira situação. Aqui, na palavra de Deus, nos é dito o seguinte, olha só. Ele fala, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando aqui cita o nome de Jesus, se refere à humanidade do Senhor. Ele morreu como homem, porque morreu no seu lugar, meu lugar. Ele tinha que morrer como homem, correto? Mas também tem outro aspecto. Como Filho de Deus, ele entregou sua vida. Ninguém tirou dele. Ele entregou sua vida. E como isso mostra o aspecto da divindade, o aspecto divino. Como homem, ele morreu por nós, né? E também como Deus, como Filho de Deus,
deu eficácia eterna a essa obra da redenção. Aqui diz que isso nos purifica de todo o pecado. E no versículo 8 diz assim, mas vamos, antes disso, a perceber o seguinte aspecto, tá? Aqui nós temos um ciclo virtuoso, tá? Que importante nós vemos. Nós temos a vida eterna, a comunhão da vida eterna, a luz divina e o sangue de Jesus, Filho de Deus. Temos aqui 4 itens, tá? A vida eterna que recebemos nos leva a ter comunhão com Deus, tá? E na comunhão com Deus, nós somos iluminados. Recebemos luz que expõe a nossa condição. E quando a luz expõe a nossa condição, nós confessamos o nosso pecado, nós aplicamos o sangue. E quando nós aplicamos o sangue, então a comunhão sempre é restaurada, tá certo? Então, quanto mais comunhão com Deus, mais luz, quanto mais luz, mais tratamos com aquilo que não é de Deus, e quanto mais tratamos com aquilo que não é de Deus, mais comunhão nós temos. Correto? Então, isso aqui tem que ser o nosso viver hoje, amados irmãos e irmãs. Eu não sei quantas vezes por dia você pede perdão ao Senhor. Primeira João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não tenho pecado, eu estou bem. João diz, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sobre essa questão do pecado, nós temos que diferenciar o pecado, que se refere à natureza pecaminosa, e os pecados, que são os atos pecaminosos, né? Nós cometemos pecados, no plural, porque temos uma natureza pecaminosa, que é o pecado, no singular. Tá? Agora, o que é importante que a gente veja no meio disso tudo que nós estamos passando aqui, Cristo nos é mostrado, né, na questão da importância dele na nossa comunhão com Deus. Para tratar com os pecados, nós temos o sangue do Senhor. Mas para tratar o pecado, que é a natureza pecaminosa, nós temos a cruz de Cristo. A cruz ataca a raiz, o sangue ataca os frutos. Os irmãos compreenderam? Então, essas duas coisas nós temos sempre que levar em consideração diante do Senhor. Também nós precisamos entender uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. Nós precisamos ser muito sinceros para com Deus a respeito da nossa condição, tá? E aí, por que eu estou falando isso aí? É o seguinte, nós temos que afirmar, eu sou um pecador. Eu tenho que ser forte no sentimento da questão do problema do pecado na minha vida. Nós tentamos sempre amenizar a coisa. Se comete pecado? Não, eu não cometo pecado, eu cometo erros. Peraí. Errar é humano. Você entende como é que nós criamos desculpas? Ser pecador? Não, eu não sou pecador. Eu não sou perfeito, é só isso. Irmão, entende o que eu quero dizer? É porque nós nos achamos muito bons.
Você é pecador? Não, eu sou humano, todo ser humano erra. Eu quero perguntar uma coisa, amado irmão, amada irmã, o que você é? Hã? Nós somos pecadores. No que diz respeito a de que o fato de cometermos pecados, claro, nós somos pecadores, nos arrependemos, fomos salvos, e a Bíblia também diz que nós somos justos, mas diante de Deus eu tenho que saber da minha condição, e eu tenho que falar para o Senhor, Senhor, realmente eu sou um pecador, eu preciso de você, Senhor. Se eu não me considero pecador, eu vou sempre acusar os outros. Nunca terei misericórdia com os outros. Porque eu sempre terei o sentimento, eu não sou melhor do que ele. Talvez seja até pior. Só que o problema dele foi manifestado e o meu está oculto. Os irmãos entendem? Mas não tem problema, nós temos o sangue do Senhor. A ênfase aqui é comunhão com Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nós não conseguimos avançar porque a nossa comunhão com Deus está com problema. E a nossa comunhão com Deus está com problema porque o problema do pecado está aqui. Essa palavra não é uma palavra boa de ouvir, mas é uma palavra para nos salvar, para nos limpar. Nós não temos problema quanto à salvação, mas nós temos problema quanto à comunhão. E o que nós queremos é que todos nós vivamos na comunhão com o Senhor. Isto é, daí você entra naquela questão. O Senhor diz, vá, não peques mais, porque você tem um sentimento, você tem um repúdio ao pecado, você não quer pecar, porque você é sensível quanto ao pecado. Os irmãos compreendem? Eu não quero nada que ofenda a Deus e que entristeça a Deus. Então eu tomo uma atitude diante do Senhor. Por quê? Porque a luz brilha, a luz expõe. Que o Senhor possa nos abençoar e iluminar. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Que a nossa comunhão com Deus seja restaurada e fortalecida dia após dia. Amém.